E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, novamente trazendo a aula apenas utilizando a nossa tecnologia GeoGebra. Por quê? Porque hoje nós vamos conhecer uma outra cônica. Ainda estamos estudando geometria analítica, particularmente o estudo de cônicas, só que agora abordando, vindo dos conhecimentos de parábola, agora abordamos os conhecimentos sobre elipse, outro ente geométrico, beleza? Então, aqui eu trago GeoGebra para que conheçamos elementos principais desse lugar geométrico e possamos entender melhor o seu conceito, a sua definição matemática. Se liga. Então, primeiro eu vou considerar um ponto do plano P e outros dois pontos que eu chamarei de focos. Consideremos esses dois pontos dispostos aqui. Já apareceram outras informações, mas vamos primeiro nos ater geometricamente nos pontos. Eles estão dispostos no plano. Consideremos esse ponto P de tal maneira que esse ponto é variável. Ao variar o ponto P, ele vai manter uma certa propriedade, uma certa característica. Lembrando que esses pontos que eu fixei F1 e F2, que são os que eu chamo de foco, eles terão também uma distância fixada, 2C. Tá? São dois pontos que eu estabeleço e fixo num plano, e aí eu considero todos os outros pontos do plano que podem se deslocar nesse plano. Ao se deslocar, vou conseguir fazer um esboço, e esse deslocamento ele não acontece à toa, ele guarda uma propriedade. A propriedade é a seguinte: a distância desse ponto P até o F1, até um dos focos, mais a distância desse ponto P até o F2, até o outro foco, ela é sempre constante. E eu chamarei essa constância de 2A, tá? Assim como essa distância aqui eu direi que é uma medida 2C, uma medida qualquer, aqui eu chamarei de 2A. Particularmente para esse desenho que eu estou trazendo, para essa movimentação que eu estou trazendo, esse 2A vale 10, tá? Particularmente. Mas a cada elipse que eu estiver considerando, que aqui a gente já está falando para o traçado de uma elipse, essa medida ela será outra, tá? Ainda constante para cada ponto que pertença a tal elipse, dessa forma, tal que a soma das distâncias desses pontos, né, do plano até um foco predeterminado, somado com a distância desses pontos até outro foco, a soma dessas distâncias, né, vale a 2A. Vale algum valor que é dado. Esse valor que é dado eu chamarei de 2A. Então, se eu considerar todos esses pontos do plano, ó, sempre, aqui agora é menor, é 1,6, aqui a distância é 8,94, aqui também já é menor, enfim, a gente vai chegar nesse momento aqui depois, que é um momento bem interessante. E aí partimos. Essa soma sempre, né, desse tamanho mais esse tamanho, sempre vale 10 nesse caso particular, mas essa medida eu estarei chamando fixamente de 2A. É um valor fixo, tá? É um valor comum. Beleza. Vamos continuar. A partir de agora que vimos esse ponto variável, que gera o deslocar, e esse deslocar, esse desenho geométrico, é o desenho geométrico que eu chamarei de elipse. Já já conceituamos isso formalmente. Vamos agora, além dos focos F1 e F2 e esse ponto variável, vamos verificar outros 4 pontos importantes para a minha elipse, que já está formado aqui o desenho. São os pontos que são consideradas extremidades da elipse, A1, A2, B1, B2, tá? Particularmente, vamos estabelecer que a distância aqui também tem um tamanho fixo, assim como a distância entre F1 e F2 tem um tamanho fixo, e esse tamanho fixo B1, B2 eu chamarei de 2B. Essa distância eu chamarei de 2B. Além disso, a distância entre o A1 e A2, que são esses outros extremos da elipse, a parte maior da elipse, extremos maiores, a gente já vai falar disso daqui a pouco, essa distância entre um e outro vale 2A. Mas, Celso, 2A não é esse daqui mais esse daqui? Porém, daqui até aqui tudo tem o mesmo comprimento que a soma desse com esse, também mede 2A, tá? Vamos justificar isso, a gente pode observar geometricamente por que isso ocorre, que isso realmente é 2A.
Paremos o ponto P exatamente onde está o A1, tá? Ó, 1 mais 9, 10. Esse 1 mais 9 é o que? A distância de P até F1, possivelmente equivale a 1, que é a menor, e a distância de P até F2, isso parando P exatamente onde está o extremo A1. Vamos discutir isso. Poderemos observar o seguinte, tá? Olha só, como eu já falei, a distância desse ponto P, que agora está no lugar do A1, ou seja, de A1 até F1, que é um ponto da elipse, que é um dos pontos P, só que eu estou fixando esse ponto aqui no A1. A distância do A1 até o F1, mais a distância do A1 até o F2, vale 2A, pela propriedade principal para formar a elipse, que é a ideia da definição da elipse, que a gente já vai formalizar. Bom, isso vale 2A. Porém, o AF1 permanece, mas o A1F1 permanece, e o A1F2, se eu considero geometricamente esse tamanho aqui todo, eu estou lendo isso, que é de novo A1F1, e estou lendo esse segmento, F1, F2. Portanto, isso aqui equivale a isso, logo, isso equivale a 2 vezes A1F1 mais F1, F2. Se eu deslocar o meu ponto P e parar na outra extremidade A2, o mesmo acontece. A distância, pela definição, desse até esse, mais a distância desse até esse, também vale 2A. Ou seja, A2 é F1 mais A2 é F2. Porém, andar de A2 a F1 é o mesmo que andar de A2 a F1 e depois andar de F1 até F2, tá? Ou seja, isso daqui eu posso juntar com a outra parte A2 a F2 que eu já tinha andado aqui, e isso vai dar 2 vezes A2, F2, F1 mais F2, mais F1 mais F2. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, como essa expressão equivale ao 2A, e essa expressão também equivale ao 2A, eu posso dizer, então, se essa expressão é igual a essa, como F1 e F2 é a mesma coisa que F1 e F2, é o mesmo segmento, eu elimino, né? Se eu igualar, eu posso eliminar, sobrando, então, a minha conclusão de que A1F1 é igual a A2F2, tá? Quando igualamos isso a isso, para ser igual a A1F1 tem que ser igual a A2F2. Logo, o que eu estou dizendo? Que esse deslocamento aqui, vou parar de novo nessa extremidade, vou permanecer parado aqui. Esse pedacinho aqui é exatamente igual a esse pedacinho. Mas para que você está dizendo isso, Celso? Simples. Eu estou querendo concluir, então, que esse comprimento todo, daqui dessa extremidade até a outra extremidade, mede quanto? 2A. Sim, porque como aqui é um ponto da elipse, de novo, a distância dele é um foco, mas a distância dele é outro foco, vale 2A. Quando eu leio a distância dele a esse foco, eu li esse pedacinho. Quando eu leio a distância dele ao outro foco, eu estou lendo de novo esse pedacinho e mais esse pedação. Então, eu posso, como eu li 2 vezes, eu posso pegar esse pedacinho e encaixar aqui. E, portanto, todo esse comprimento medirá quanto? 2A. Por isso, a distância entre A1 e A2 mede 2A. Tá bom? Uma informação importantíssima e necessária. Então, recapitulando antes da gente avançar, estabeleci que a distância de F1 e F2 é uma distância fixa, que eu vou chamar de 2C. Estabeleci que B1 e B2, a distância entre B1 e B2, os pontos B1 e B2, é uma distância fixa, que eu vou chamar de 2B. Ah, Celso, então a distância de B1 e B2 não é 2A também? Não, não. Eles são pontos da elipse, mas eles não têm essa característica particular. Aqui, por exemplo, eu tenho esse ponto. A distância entre esse e esse não vai ser igual a essa soma de distâncias aqui. Isso só vai acontecer no momento que parar nesses pontos, no A2, que eu considerar a distância entre o A2 e o A1. Pontos que estão nesse segmento que contém esse foco 1 e esse foco 2. A gente já vai falar mais disso, tá? Agora mais formalizado, dando nomes. Enfim,
Agora, então, que vimos essas informações e discutimos um pouco, avancemos para os elementos e uma relação que é importantíssima na minha elipse. Então, conceito da elipse que a gente já falou aqui, só formalizarei. Elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano, ó, desses pontos todos aqui, tais que a soma de suas distâncias, ou seja, desse ponto ao F1, desse ponto ao F2, há dois pontos fixos, F1 e F2, que eu denomino de focos, seja constante. E essa soma constante, eu vou estabelecer que vale 2A. E essa soma constante, ela também será maior do que a distância entre os focos. A distância entre os focos eu estou chamando de 2C. Obviamente, 2A, que é esse mais esse, é maior do que esse. Porque aqui a gente consegue ver visualmente que forma um triângulo. Obviamente, se esse segmento é o lado do triângulo, em qualquer triângulo, um lado é menor do que a soma dos outros dois. Então, 2A, que é a soma dos outros dois, é maior do que 2C. Fato. Beleza? Além disso, agora vamos dar nomes aos bois. Essa distância do foco 1 até o foco 2 é uma distância que eu chamarei de distância focal na elipse. Distância entre focos. A distância focal, ela mede 2C. Tá? Aquelas extremidades B1 e B2 formam um segmento. Já está aqui visto. Esse segmento eu chamarei de eixo menor. O tamanho que esse segmento medirá na elipse é de 2b. É um número fixo que aqui genericamente eu estou chamando de 2b. E esse 2b é a medida do eixo menor. Como já falamos, o segmento de A1 até A2 que contém os focos, o segmento da elipse que contém os focos, eu vou chamar de eixo maior da elipse ou eixo focal, porque ele contém os focos. É o que vai de A1 a A2 e, particularmente, esse segmento tem o mesmo tamanho que a propriedade principal de construção da elipse. Ou seja, a soma dos segmentos vale 2A. Então, esse segmento todo aqui, tá, vale 2A. É o eixo maior. O eixo maior na elipse mede 2A. Tá? A medida do eixo maior. Além disso, vamos enxergar uma outra coisa. Ah, sim, estabeleço. Aqui não apareceu O, uma falhazinha, mas aqui é o O, aqui eu chamarei de O. É o centro da elipse, onde estará o O exatamente no ponto médio do segmento A1, A2, e no ponto médio do F1 e F2, e no ponto médio do B1 e B2. É o centro da elipse, tá? Se está no ponto médio, e esse segmento aqui mede 2B, eu estou estabelecendo, o tamanho daqui é B e o de baixo também. Então, esse tamanho aqui é B. Se eu parar o meu ponto aqui no B1, olha o que é que acontece. Vamos tentar parar perfeitamente. Pronto, parei perfeitamente, em cimazinho do B1. O que é que acontece? Essa distância mais essa mede 2A. O meu 2A aqui, por exemplo, que eu construí para mostrar a vocês, vale 10. Então, cada pedacinho desse vale 5, tá? Esse tamanho, então, quando eu paro o meu ponto na elipse aqui, quando eu olho para esse ponto na elipse, esse tamanho aqui vale A. E esse tamanho aqui vale C. Por quê? Porque tudo medirá 2C. Logo, a metade, porque aqui é o centro, vai dividir em duas partes iguais, tá? Aqui mede C. Por que eu estou chamando atenção a isso? Porque, então, como esse pedaço mede B, o segmento B1, B2, que é o eixo menor, ele é perpendicular, um outro detalhe importante, ao eixo maior, tá? Ele passa pelo centro e é perpendicular, tá? Ao eixo maior. Então, esse pedacinho mede B, o pedacinho de cá mede C. Como aqui são segmentos perpendiculares, eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui mede A, porque esse mais esse é 2A, então aqui mede A, particularmente parando nesse ponto. E, portanto, eu posso usar a relação do Teorema de Pitágoras para a minha elipse e essas medidas que são advindas da elipse, tá?
para a construção da minha elipse, para a marcação de elementos na minha elipse. Quais são os elementos? Os principais são focos e as extremidades. E aí eu posso fazer o esboço da minha elipse, tá? Essas medidas, Azinho, Bzinho e Czinho, se relacionam de que maneira? O Azinho ao quadrado, o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado, tá? Sendo que o C está associado à distância entre os focos, sendo que o B está associado à distância entre as extremidades do eixo menor, é o tamanho do eixo menor, o 2B, então o B está associado a ela, e o A está associado à distância do eixo maior, ou o eixo focal que contém os focos, tá? Então essas são informações necessárias e importantíssimas para o estudo de elipse e que lhe trazem para nós a definição de elipse, né, atrelada aos seus elementos principais, beleza? Espero que tenham gostado, entendido um pouco sobre a elipse. Próxima aula, iremos para o quadro ver as equações da elipse, tá? E aí poderemos posicionar esse eixo focal não só aqui, mas ele pode vir vertical, tá? E aí vamos associar aos eixos X e ao eixo Y também, tá bom? Podemos ter construções diversas de elipses e a gente vai ver algumas delas, beleza? Nas próximas aulas. É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não inscreveu e até a próxima aula. Valeu!